Se tu é uma mulher que se condiciona, se limita a fazer as coisas da tua forma, do teu jeito, por conta da opinião dos outros, então esse vídeo aqui é pra ti. Essa coisa que as mulheres têm dentro de si, de se importar demais com a opinião dos outros, com as críticas, e isso machucar, né, eu me incluo nisso também, né, nos machucar de uma forma muito profunda, não é só de hoje, né, vem de uma questão toda ancestral, se a gente for observar lá atrás, mas lá bem atrás, eh, teve mulheres que precisaram, eh, se exigir um certo nível de perfeição, de aparência, de casca, para, por exemplo, conseguir um marido, isso bem lá atrás, tinha mulheres, por exemplo, até se vocês forem ver no filme a Mulan, vocês vão ver, quem não assistiu ainda, olha lá depois. Aquela personagem, a Mulan, ela precisava ser quem ela não era, porque se ela não fosse, aquela bonequinha, aquela mulher, aquela idealização que a sociedade, que os pais estavam projetando nela, consequentemente ela ia trazer desonra. Então imagina só, meu Deus, se eu não for exatamente isso aqui e não for aprovada pela casamenteira, eu não vou conseguir um marido, e eu também vou trazer desonra para minha família e toda a vizinhança vai falar de mim, vai falar da minha família, desonra total. Então olha a pressão, olha a carga que as mulheres sofreram ao longo de todos esses anos, até que se criasse uma crença coletiva, uma coisa assim mesmo no inconsciente coletivo feminino de que: "Caramba, meu Deus do céu, eu tenho que me importar muito com o que os outros pensam, vão falar de mim, porque de certa forma eu vou trazer desonra para mim mesma, eu vou trazer desonra para minha família". Então tem muito essa questão, sabe, ainda muito encalacrada dentro de nós mesmas. E é algo ancestral, querendo ou não. E eu não tô falando aqui, tá, pra te sair a moda louca por aí e simplesmente fazer o que te der na telha, não é bem assim, a gente também tem que respeitar o limite das outras pessoas, a gente tem que saber qual que é o nosso lugar de fala, o nosso momento. Então aqui eu tô falando muito sobre a gente precisa ter um bom senso, sabe. O bom senso aqui, e em várias outras situações, ele é muito necessário. Mas eu tô falando aqui dos casos que, por exemplo, putz, eu gosto muito de usar batom vermelho, mas se eu usar batom vermelho, eu gosto muito da cor vermelha, mas se eu usar esse batom vermelho, eu vou chamar muito atenção. E chamando muito atenção, talvez eu atraia críticas, talvez eu atraia olhares de reprovação, talvez eu atraia coisas que eu não queira. Então é nesses pontos aqui que eu tô falando, onde são momentos que tu não precisaria ou não deveria se importar tanto com a opinião dos outros, mas tu deixa com que isso te atravesse, entende? Quando não deveria atravessar. São coisas, por exemplo, eu não vou tão arrumada nesse lugar, porque talvez as pessoas não vão tão arrumadas assim. Mas se tu é uma pessoa que gosta de se arrumar, tu gosta de se perfumar, qual que é o problema? Qual que é o problema de tu ir da forma como tu gosta de se vestir? Então, assim, não é nenhuma questão de se perder um bom senso, ou de fazer somente o que te dá na telha. Não, é uma questão de até que ponto eu tô me importando tanto com a opinião dos outros, a ponto de perder a minha autenticidade, a ponto de deixar de fazer aquilo que eu quero fazer, que eu sei que é bacana pra mim, porque eu tô com medo do que os outros vão falar e pensar. Outro exemplo aqui, por exemplo, eu tô gravando aqui esses vídeos, tá? Eu reservo um tempo do meu dia, da minha semana, conforme eu consigo, porque eu também trabalho, né? Isso aqui pra mim é um trabalho também, mas enfim, são várias coisas que eu tenho que administrar. Tem esse perfil aqui, tem o meu perfil do Instagram, então eu crio os meus conteúdos, tem a questão dos meus atendimentos também, e eu sei que tem gente que olha de fora e pensa: "Nossa, que bobagem", ou "Nossa, isso e aquilo", ou "Nossa", né. Mas tá tudo bem. Eu, quando eu me sento aqui pra fazer isso que eu estou fazendo agora, eu me sinto completamente realizada. Eu me sinto Gente, não tem nem palavras para descrever o quão bem isso aqui me faz, isso preenche a minha alma. E imagina se eu me importasse com o que os outros pensam de mim, ou com a falta de fé no meu trabalho que as pessoas têm, ou seja lá o que for, e me impedir de fazer isso, só por causa do pensamento dos outros, só por conta das críticas dos outros, que muitas vezes até a gente imagina coisa onde não existe, né. Imagina, eu ia estar deixando de me fazer feliz, de fazer algo que eu gosto por conta
do que os outros vão falar, isso não faz sentido. A vida é muito curta pra gente ficar se limitando dessa forma, por conta das outras pessoas, entende? Mas o que eu quero te falar é assim, ó, caso isso seja uma grande dificuldade para ti, né, crítica, opiniões, lidar com opiniões seja uma grande dificuldade para ti, tem 2 pontos que eu quero trazer aqui, que sempre quando eu começo a me importar muito com a opinião dos outros ou me sentir ofendida com uma crítica que eu acho que é injusta, eu trago essa reflexão para dentro de mim, assim, sabe. O primeiro ponto é que toda crítica e toda opinião que uma pessoa te dá, primeiro, tá, essa é toda opinião que a pessoa dá, início de conversa, foi formada com base em todas as crenças daquela pessoa. Imagina, para ela ter criado aquelas crenças, tá, como que se criam as crenças? Já vamos começar daí, vamos começar de uma forma que vocês consigam compreender o que eu quero comunicar aqui. As nossas crenças se formam conforme a nossa criação, conforme tudo aquilo que a gente experienciou na vida, conforme tudo aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos professores, de líderes religiosos, isso vai formando as nossas crenças. Tudo aquilo que a gente viu de forma repetida, ouviu de forma repetida, ou de certa forma, sei lá, sofreu um trauma, aquilo impactou aquela pessoa e aí virou uma crença negativa, entende? É assim que vão se formando as crenças, tá? E a partir das crenças daquela pessoa se formam as opiniões dela, as sensações dela, as emoções dela. Então, aquilo que a pessoa é naquele momento ali, nessa experiência, nessa jornada do aqui do agora, nessa experiência terrena, foi formada a partir de tudo isso, de tudo que ela viveu, experienciou, sentiu, de traumas, de tudo, de tudo. Então, por exemplo, tá? Digamos que uma mulher tenha tido um casamento muito conturbado e uma gravidez muito conturbada. Então, assim, ela não tinha apoio daquele pai, ela realmente passou por vários desafios na maternidade dela. Aí, por exemplo, o filho dela cresceu, só que aí, gente, me ligaram aqui, meu Deus, mas vamos retomar aqui. Então, quando essa mulher vê uma outra mulher grávida ou prestes a se casar, se ela não tem um certo cuidado, ela traz toda essa carga desse trauma, dessas crenças que ela tem de que, nossa, a pessoa que tem filho e se casa tem uma vida horrível. É capaz dessa pessoa trazer as crenças delas, as opiniões dela e jogar em cima de ti. Mas não necessariamente quer dizer que tu vai ter um casamento ruim, que tu vai ter uma gravidez ruim, só porque aquela pessoa teve uma experiência ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as opiniões e as críticas alheias por conta disso. Porque, na verdade, as opiniões e as críticas dessa pessoa é só um reflexo de tudo que ela está sendo naquele momento ali, de tudo que ela passou, de tudo que ela ouviu, da criação dela. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muito intrínseco dentro da gente, muito firmado. Porque, imagina, da mesma forma que, por exemplo, para alguma pessoa, o que eu estou fazendo aqui não tem nexo nenhum, para outras pode ser que seja algo incrível, pode ser que seja algo, nossa, essa pessoa ela tá falando algo que tá me ajudando, poxa, que bacana. Tu entende que as opiniões e as críticas vão mudar de acordo, né, com aquilo que a pessoa experienciou na vida dela, com tudo aquilo que ela passou. Então a gente não pode se prender às críticas, às opiniões, porque esse é um ponto que, gente, não existe como, não tem como tu se preocupar com as opiniões e com as críticas. Porque, na verdade, aquela opinião, aquela crítica é um reflexo dela, daquela própria pessoa. E cabe a ti também avaliar, isso faz sentido com o que eu acredito? Isso faz sentido, isso é verdade de forma nítida, assim? Isso realmente faz sentido com o que eu estou vivendo, com quem eu sou? A gente também tem que ter um filtro. Não dá para aceitar qualquer crítica ou qualquer opinião de forma aberta. Então, dentro de nós mesmos, nós precisamos ter um filtro para saber o que, que tem coerência, para discernir o que, que tem coerência e o que, que não tem. E aí também eu trago outro ponto aqui, que é muito importante a gente saber quem a gente é, o que a gente quer, para onde a gente está indo, entendeu? Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os pontos que a gente tem ainda a trabalhar dentro de nós mesmos? Porque assim
Não é qualquer pessoa que vai chegar, vai falar qualquer coisa pra ti e tu vai abraçar aquela opinião e vai levar pra dentro de ti. Tu vai ter aí é onde vem aquele discernimento, porque se tu sabe quem tu vai usar o filtro do discernimento e vai avaliar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo comunicado pra ti. E aí até certo ponto vai dizer: "Não, isso aqui não faz sentido com quem eu sou, isso aqui não é uma verdade". E a partir dali, tu deixa pra lá, sabe, tu não se importa tanto. Tu segue firme na tua verdade, tu segue centrada em si mesma. Então esses são 2 pontos, assim, que me ajudam muito, sabe, de forma abundante, não tem outra palavra para descrever isso. E a outra questão que eu quero trazer aqui também é que a gente precisa aprender a utilizar um botãozinho que se chama "tô nem aí", para não usar uma palavra mais baixa, né. É aquele botãozinho que às vezes a gente tem que apertar, gente, assim ó, "tô nem aí", e seguir a nossa vida. A Gabriela Staff, ela uma vez ela abriu uma caixinha de perguntas, e eu acho ela uma mulher sensacional, eu admiro tanto o trabalho dela. E comentaram assim, perguntaram numa caixinha pra ela, o que que ela como que ela fazia pra lidar com as críticas, porque quem cresce muito na internet, né, acaba atraindo pessoas que gostam muito do trabalho daquela pessoa e pessoas que não tem nada a ver, né, enfim, que vão comentar hate e tudo mais. E ela deu uma resposta tão inteligente, que eu peguei isso como um mantra pra minha vida. E ela simplesmente respondeu assim: "Eu não lido". "Ah, como que você lida com as críticas, né, das pessoas?". E ela respondeu: "Eu não lido". Gente, isso, foi tão simples essa resposta que ela deu, mas tão impactante e tão eu não sei qual palavra usar pra ser sincera, assim, sabe. E realmente quando a gente escolhe não lidar porque é uma escolha, né, a gente pode escolher dar atenção para aquilo e pode escolher não dar atenção para aquilo, né. Ter essa firmeza dentro de si mesma e de: "Ok, eu não vou gastar minha energia com isso, eu não vou olhar para isso, eu não vou dar palco para isso". E aí tu escolhe: "Eu não vou lidar com isso". E toda vez que eu implemento isso, sabe, diante de uma situação que eu vejo que é um pouco injusta, assim, isso é libertador. Eu não despendo da minha energia para lidar com aquilo. E aí eu firmo outro pensamento em mim que é: eu vou essa energia que eu usaria para me importar com essa crítica, para dialogar, para debater, para me defender, eu vou pegar essa energia e vou colocar nos meus projetos. E vou colocar nas minhas coisas, nas coisas que eu sei que são boas para mim. Eu vou direcionar minha atenção para o ponto mais positivo que eu conseguir. Isso não é positividade tóxica, tá? Eu tenho um discernimento dentro de mim que, diante de qualquer situação, eu não vou me afogar no negativismo. Não, eu vou olhar para o ponto positivo. E olhar para o ponto positivo é: eu tenho muito mais bênçãos na minha vida, eu tenho muito mais alegrias, eu tenho muito mais coisas boas. Eu sou uma pessoa que tem muito mais qualidades, que tem tantas coisas boas dentro de mim, ao meu redor, pra eu simplesmente olhar para o outro lado só porque o que aquela pessoa falou feriu o meu ego. Gente, eu tive que retomar aqui de um outro ângulo, porque minha bateria acabou. Então, o que eu quero dizer aqui é que sempre quando a gente tá muito doída, sabe, por algo que alguém está falando ou por alguma opinião, tu pode ter certeza que é o teu ego. Porque a nossa essência, gente, quem a gente é de verdade, tá nem aí pra isso. A nossa alma, o que a nossa alma quer é que nós sejamos autênticas, o máximo que a gente puder. Quem cultiva a autenticidade, se permite ser autêntico, não tá preocupado, porque a gente se sente tão bem sendo quem a gente é, sabe? Faz tão bem pra nossa vibração, pra nossa energia, pra tudo, que quando alguém vem e fala algo que não faz sentido, tu simplesmente escolhe não dar atenção para aquilo. Pode até doer ali no iniciozinho, porque todo mundo tem ego, nós estamos aqui na dualidade, a experiência aqui nesta dimensão é necessário que nós tenhamos um ego, senão perde totalmente sentido, mas é diferente de tu se demorar naquela coisa, sabe, naquela dor, naquela, ai, ficar arrastando corrente, ai, porque a fulana falou aquilo, e aí tu arrasta aquilo, sabe?
Olha o tanto de energia tu gasta pra arrastar essa coisa que te ofendeu, sabe. Então quando tu tá sendo autêntica, fiel a si mesma, e tu se sente bem dessa forma, sinceramente fica muito mais fácil de tu olhar para o lado positivo da coisa e realmente não dar palco, sabe, realmente escolher ser fácil escolher não lidar com as críticas, não lidar com as opiniões atravessadas, sabe. E então e daqui, né, mais uma vez, surge essa questão do bom senso, de tu saber quem tá realmente quem realmente se importa contigo, quem realmente está querendo te ajudar e contribuir de uma forma positiva porque te ama, porque quer o teu bem de verdade, e ainda assim a gente tem que ter um filtro, porque como eu falei no início, as pessoas têm as suas opiniões, com base naquilo que elas têm de crença dentro delas mesmas. Conforme aquilo que elas experienciaram. Por exemplo, né, às vezes pode ser que um pai, uma mãe, um avô, sei lá, um tio, te dê um conselho sobre finanças, só que tu sabe que aquela pessoa ali não é a melhor pessoa para te dar esse conselho de finanças. Mas ela tá te dando esse conselho porque ela te ama de verdade. Então aí é onde entra o teu bom senso e o teu discernimento. Eu não vou pegar esse conselho para mim, essa opinião, essa crítica, porque não faz sentido. Então, sempre tenha um filtro diante de tudo que forem te falar. E tem coisas que realmente vai precisar escolher não lidar, escolher não interagir com aquilo, não trocar energia com aquilo, porque isso vai te desgastar em algum ponto. Então, essas são as dicas que, assim, super me ajudam. Eu tenho certeza que se tu começar a ter isso firme dentro de ti, isso vai te ajudar também e vai te ajudar a ser mais autêntica. E a autenticidade, eu sempre falo aqui que ela é extremamente magnética. E eu não tô falando só para o magnetismo feminino, eu tô falando para o magnetismo geralzão, assim, sabe. É muito importante estar conectado com a nossa essência, fazer aquilo que a gente se sente feliz fazendo, mesmo que para o outro não faça sentido, mesmo que tu vire chacota, não importa, se tá te fazendo bem, se tu não tá passando por cima de ninguém, se tu não está fazendo nada de ilegal, obviamente, ou errado, enfim, segue firme, segue a tua jornada, segue o teu caminho. Sabe, se firma na tua autenticidade, porque isso vai trazer muitas outras coisas boas para tua vida, muitas outras portas abertas, acredita em mim. Quanto mais autêntica tu é, mais fiel a si mesma, mais a tua energia se expande e melhores coisas tu acaba atraindo para tua vida. Enfim, gente, esse é o vídeo. Ficou também mais longo, assim como o outro que eu gravei ficou um pouco mais longo do que eu esperava, ainda acabou a bateria, a gente me ligou no meio do caminho aqui. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.